Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Mail. Dessa vez gravado aqui no jardim da minha casa com o Emanuel Raissan, que há 2 semanas nós tivemos um probleminha e que ele não pôde comparecer. O probleminha foi com o celular dele, então nós resolvemos tudo isso trazendo ele aqui em casa para que ele se apresente e conte as histórias da floresta vivenciadas por ele. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que quem estuda ciências sociais, como eu estudei na Universidade Federal do Amazonas, que na época tinha habilitação em antropologia, que agora separaram, né? Sociologia, antropologia, mas que na época era tudo junto. Os colegas antropólogos que iam até o interior, até as tribos pesquisar, eles tinham muita dificuldade em obter determinadas informações, porque é uma realidade completamente diferente da nossa. O que eles sentem na floresta, o que eles passam na floresta. E o Raissan, apesar de não ter nascido aqui, e isso ele vai contar pra gente de como foi, ele viveu aqui, ele foi criado. Ele veio com quanto tempo, Raissan, você veio pro Amazonas? 8 meses. Com 8 meses de idade e foi criado pela avó indígena. Então, conheçam agora a história do Emanuel Raissan. Tudo bem, Raissan? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por comparecer pessoalmente, resolvendo o problema técnico que houve da última vez. E eu queria então que você conversasse com o nosso público, né? Minha avó que me criou, a Chiquinha, que a gente chamava ela assim, o nome dela é Francisca, né? Aham. Que morreu de Covid. Pois é, agora em 2019, isso. Né? Foi na última fechamento que teve tudo. Lockdown. Isso. Mas também ela estava velhinha demais, não aguentava. Mas ela criou todo mundo, eu fui o último neto. Nós somos mais de 100 netos. Nós somos mais de 100 netos. Eu fui o último a ser criado. Eu fui o último. Eu achei que era tipo assim uns 10. Não. Ela criou uns 100 netos. Criou todos. Mano, para. Peraí. Entre Ela netos e teve quantos bisnetos, filhos? entre netos e bisnetos, Ela 19 filhos. Ah, tá. Ela teve 19 filhos. Hoje, vivo, tem 7. Um faleceu ano passado. Bastante. Bacana. E aí? E Ela teve 19 filhos e ela praticamente criou todos os netos? Sim, porque ela gostava de todo mundo perto. Ah, entendi. Sabe aquele... Sim, aquela igual galinha com os pintinhos, Isso. né? Ela, inclusive, ela andava com um pinto no bolso. Não, peraí. Nós temos um sítio lá em Presidente Figueiredo, do lado da Cachoeira da Onça. O terreno é nosso. A gente tem um sítio lá. E ela vivia lá. E ela vinha em Manaus uma vez por mês. Quando ela vinha com um pinto no bolso. Oh, meu Deus! É porque o pintinho não é pra não morrer. Oh, meu Deus, ela era muito ligada, né? Muito mãezona. Isso. Ela tinha várias criações de galinha, pato. E ela cuidava tudo com muito carinho, assim. Inclusive os netos. Olha que bacana. Sua mãe gostou de um caminhoneiro. Sim, meu pai é caminhoneiro. Era caminhoneiro, né? Morreu, faleceu num acidente de caminhão. Capotou e morreu. E nesse mesmo ano minha mãe morreu de câncer. Logo em seguida ela morreu de câncer. Mas descobriu e... Você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. 5 anos. Quando ela engravidou de você, ela estava onde? Que lugar do Brasil? Que lugar você nasceu? Eu nasci em Minas Gerais. Minas Gerais, por onde eles estavam passando? Isso, em Uberlândia. Ok. E logo que você nasceu, com alguns... Com 8... Minha mãe ficou comigo 8 meses. E aí logo
me mandou para Manaus. Correto. Para Para ficar casa da sua avó. Para ficar com a avó. Isso é meio costume do interior, né? Os avós gostarem de criar os netos, né? Para encher a casa de novo. E eu lembro que a casa da minha avó era sempre cheia de todos os netos ali, tudo. A gente morava lá em Presidente Figueiredo. Meu avô tinha um comércio. Ele era comerciante, mas a gente sempre foi muito ligado ao sítio. Interior, plantação. Minha avó sempre é roça. Olha aí. Eu fui criado na roça. Entendi. Batendo capim, plantando macaxeira, mandioca, fazendo farinha. Então era muito farto. Pois é, né? A gente não passava dificuldade. A gente trabalhava muito, mas a gente era barriga cheia. Bacana. Não tinha escassez. Entende? Bacana. Sempre foi assim. Na época que ela era viva. E então, sua mãe era daqui, ganhou o mundo, se uniu a um caminhoneiro, teve você e depois ambos faleceram. E aí, então, você ficou só com sua avó, né? Fiquei só com a avó. Correto, avó e avô. Sim. Tive um irmão também que faleceu de afogado em Vitória. Entendi. Morreu afogado na praia. Esse irmão, ela não mandou para ser criado pela avó? Não, ele ficou com a minha mãe até ele falecer. Com quantos anos? Aliás, eu nasci depois que ele morreu. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então vai ver que mais por isso ela já mandou você. 5 anos antes de eu nascer, ele viveu 5 anos de vida dele. E até morrer afogado. Até morrer afogado. Assim, eu perdi todo mundo. Pois eu sou o último da minha linhagem. Aliás, não sou mais o último porque já fiz 2. Já tá com 2 filhos, isso, né? 2 filhos. Por sinal, eu consegui me realizar, um menino e uma menina. Pronto, que bom, que bom. Mas também fechou a fábrica. Tá certo. Tá bom. Aí... Você falou pra mim que a tua avó contava muitas histórias. Até que vocês começaram a vivenciar essas histórias que não se ouve muito por aí. Que tipo de história ela contava e o que você tem na tua memória bem gravado como uma coisa assim muito cabulosa? As coisas cabulosas assim que a minha avó contava era coisa do mato, né? Do interior. Eu fui morar com ela no Rio Atumã, porque vivia ela e a minha avó. Ela já era velhinha, já tinha uns 75 anos. E tinha o meu tio, né? O filho dela. Era 20 anos mais novo. O filho mais velho. Correto. Que por sinal andava de cadeira de rodas. Correto. Então eles eram 2 velhos, no meio do mato, sem apoio nenhum. Porque queriam saber de ficar isolado. Correto. E aí eu fui viver lá com eles. Eu estava na época que estava estudando, né? E lá tinha escola, eu podia me matricular e estudar. E ficar com eles, né? Ajudar. E aí, eu fui pra lá. Quando eu fui pra lá, eles vieram embora e me abandonaram lá. E eu fiquei sozinho. Nossa. Lá no sítio. E o lugar é meio cabuloso. Na beira do rio. Para você chegar lá tem que andar daqui para lá é 260 quilômetros de estrada e mais 1h30 de barco. Correto. Para chegar. Então é assim, é bem distante. E eu tive que me virar, né? Eles vieram embora, eu tive que me virar. Eles queriam, tipo, dar uma lição para ele. Entendi. Te vira aí. Ok. Sozinho. E aí eu me virei sozinho lá. Só que aquele lugar era muito estranho. À noite,
ao redor da casa andava uma pessoa, um espírito, sei lá o que era. A gente escutava à noite. A gente escutava a pegada dessa pessoa, assim, uma pessoa com uma bota de 7 léguas, sabe que é aquela galocha? Sim. Andando. Abria a janela e focava, assim, não via nada. Nunca vi nada, né? Só essa sensação, assim, de que tinha alguém rodando na casa. É muito esquisito aquilo. Fora do comum. Você sentia uma sensação meio de que tinha alguma coisa. Correto. Por ali. Era arrepiante. Correto. Não era uma coisa... Mas nunca chegou a entrar na casa, fazer barulho de porta? Não. Ou você sentia a presença dentro da casa? Não. Eu uma vez me invoquei e dei um tiro. Peguei a espingarda, eu tinha uma arma. Todo mundo tem arma no interior. Correto. E dei um tiro lá pra baixo, assim, porque eu não aguentava mais aquilo. Todo dia. Mas isso foi no início. Depois eu me acostumei. Ok. Normal. Mas era arrepiante o negócio. Correto. Muito arrepiante. E o que tu fazia para comer? Não, o lugar não ia passar fome no interior. A escola oferecia alimentação? Não, via de pesca. Pesca? A gente pescava. Olha, teve uma vez que eu fui pescar e tinha um lago bem na frente da casa. E aí, lá a gente pescava. E aí, uma vez eu fui pescar, me chamaram lá pra dentro do lago. Eu ouvi uma voz Me contou isso, gritando. eu fiquei... Uma voz gritou meu nome, né? Lá pra dentro do lago. E a coisa mais cabulosa que aconteceu comigo foi uma vez que eu fui e botei a malhadeira, né? Malhadeira é a rede de pesca, né, que a gente põe. E aí já estava à noite e eu lembrei que eu tinha que ir tirar a malhadeira, mas geralmente a gente tira a malhadeira já é perto da noite, não à noite. Entendi. Entardecer. Isso, porque senão o jacaré ia lá, se tiver peixe, o jacaré destrói, o boto destrói tudo. E aí eu lembrei, eu saí, peguei o meu motorzinho e fui embora pra lá. Quando chegou lá, eu tava com uma roupa, aquela gandola de fardamento do exército, né? Que tem botão. Tu tá brincando? Eu me enrosquei quando eu levantei a malhadeira assim, com a lanterna na boca, quando eu levantei assim, ó, aí não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei. Mas pra mim aquilo foi alguém me empurrou. Eu caí dentro d'água, me enrosquei tudo na coisa. Na malhadeira. E? A lanterna caiu na água, a canoa foi pra ali, escuro. Eu sei que eu fiquei agoniado e percebi que não se agonia. Aí peguei algo, né, uma intuição sua para você não se agoniar, né? Não perder o controle. Aí. Peguei no entralho da malhadeira aqui, da outra aqui e fiquei só com o focinho de fora na água. Assim ali mais ou menos uma hora e meia, por aí assim, dentro da água lá. Preso. Porque correto. Tava não preso, tinha não como tinha sair. Tu tava igual um peixe preso, né? Aí. E aí eu escutei um motor vindo. Eu tava com o ouvido dentro d'água, quando tá o ouvido dentro d'água que tu escuta o... Correto. E aí vibrar a água, o som. Isso. E aí eu comecei a gritar por socorro. E por sorte, um amigo meu, chamado Shell, tinha colocado a malhadeira dele bem perto da minha. E aí ele foi lá. Ele ouviu os gritos e foi lá. A minha canoa estava bem pertinho de mim. Assim.
Só que eu não conseguia enxergar nada, tava um breu. Uhum. Não tinha lua, não tinha nada. E o motor era com esse teu amigo? O motor que você falou. Tu disse A que minha ouviu canoa. o barulho de um O motor. motor era da canoa dele. Da canoa dele. E quando ele desligou o motor e eu gritando, ele conseguiu ouvir. E foi até lá. Quando chegou lá, ele me viu lá. Te resgatou. Me resgatou. Agora, detalhe. Ele costumava ir pegar a malhadeira dele à noite? Sabe o que é engraçado? Que eu acho que ele foi ali só pra me salvar mesmo, porque ele morava a 1 hora distante de mim. E ele não costumava pescar ali, naquele lugar. Não costumava pescar ali. E depois disso eu parei de pescar naquele lago. O lago ele é muito fantástico lá. A gente descobriu, tem um pedaço de minério lá. Uma área de minério, assim. Tem relatos do meus primos que foram lá. Eles disseram que viram uma luz, assim. Uma luz. Eles disseram, né? Isso não é relato meu, é relato deles. Eles me falaram, né? Que viram um foco de luz. Um foco de luz. Eles disseram que estava roubando água. Eu não sei se é... Gente, não é nem o primeiro, nem o segundo convidado nosso daqui da região que fala que viu e que soube de naves levando água. A pessoa mais famosa que fez esse relato, ele já não está entre nós, ele era o dono do Hotel Ariaú, né? Rita Bernardino. Ele falou para todo mundo que ele viu OVNIs levando água. Outro colega também, várias pessoas relataram. E agora você está falando a mesma coisa que seus primos viram. Eles não gostam muito de falar isso porque a gente fica tirando onda. Não, isso é brincadeira, não sei o que, tudo. Olha, tá vendo? Porque é inacreditável uma coisa dessa. Não é inacreditável. Não, mas não, quando você pesquisa o assunto. Quando você fala assim... Eu vou de novo, remeter a uma médica da época do chupa-chupa lá do Pará. O primeiro relato, o diagnóstico foi histeria. O segundo, histeria. O terceiro, histeria. Quando chegou no 10º, já não dava para colocar histeria, né? A não ser que tivesse sido histeria coletiva. Então, ela começou a pesquisar. Então, quando a gente traz pessoas aqui, o primeiro relato pode até ser que o nosso ouvinte duvide. Quando acontece o segundo relato falando a mesma coisa, peraí, tem alguma coisa aí. O terceiro, ou você falando a mesma coisa. Então, o que eu quero lhe dizer é que já... pelo menos 4 pessoas passaram aqui no nosso programa, e o nosso programa é novo. E tem vários outros, né? E os dois que viram, observaram que ficaram com um sinal no mesmo lugar, na mão. Os 2 primos. Apareceu um sinalzinho na mão deles. Que eles não tinham. Não tinha. Eles estão vivos? Sim. Tem como a gente conversar com eles? Ainda fala, olha, a gente viu o ET. Viu o ET. E vocês não acreditam? Assim... Bom, ele não acredita no primo. É um relato que ele fez, né? As coisas que a gente vê por aí, tipo... No hotel de Sérvia eu tava fazendo um serviço lá. Tava construindo um chalé. E nesse lugar lá é um cemitério cemitério indígena, né? É um lugar assim meio... É pesado, é tenso ali. É cabuloso quando tá à noite no lugar. E aí a cozinha tinha não tem energia lá. Correto. Uma placa solar com uma lâmpada só na cozinha. E aí a gente tava lá. Conseguimos achar um lugar onde pegava internet. E ficamos lá, assim, a gente estava lá. De repente, a gente viu um foco de luz assim. Isso aí eu vi.
Eu Correto. Vi. Eu vi. Ele acredita porque ele viu. Aí. Eu vi. Eu fui me esconder, eu e meu colega, que trabalha comigo, a gente viu um foco de luz. Assim. O foco começou a focar, parece uma lanterna, assim, mas é uma coisa grande. Começou lá bem longe, depois veio. E vinha para perto de nós, assim. E a gente começou a ficar focado naquilo, né? Ficamos. Eu olhei pra cara do meu pai, ei, bora se trancar, bora. A gente, pô, correu pro chalé e foi se trancar. A chamada foi justamente essa, quando viu a luz se aproximando, ó, perna para que te quero. Mas ela vinha pra nossa direção. Ela vinha pra nossa direção, assim. Você via que negócio assim. O que ia acontecer com vocês E se ela chegasse chegasse mais perto? Com quantos metros vocês decidiram perna para que te quero? Faltava pouco. Porque a gente fica corajoso. A gente é corajoso até uma certa parte. Sim. Ah, você viu? Não teve jeito. Veio o medo e a gente foi embora. Foi embora, se trancamos no quarto. Mas aquele lugar era muito estranho. Eu nunca consegui dormir naquele lugar direito. É muito estranho, é muito cabuloso. E o quarto tinha janela? Vocês tiveram curiosidade para olhar? Não. O chalé foi eu que construí, né? Então, muito bem seguro. Ele confiava no chalé. Aí. A gente entrou, mas a gente não conseguiu dormir. A gente passou a noite inteira sem dormir. No outro dia a gente ficou com uma inquietação o dia todo. Inquieto. E só tava nós dois lá. E aí no terceiro dia o gerente chegou. Quando ele chegou a gente... Não, vamos embora. Acho que a gente não fica mais. E eu nunca mais quis fazer serviço pra lá. Porque é muito... o lugar tu sente aquela... Os gringos vão lá e se divertem. Mas a gente sente aquela... Uma sensação que é legal ir lá. Passar uma noite. Mais de uma noite, ficar um mês lá, não é legal. Quando tá caindo a noite, parece que aquela... Não sei se tu já... Tem um lugar lá que tu não consegue ficar. Tem uma casinha mais distante assim. A gente tentou dormir lá. Eles falaram, olha, o hotel tava cheio de turistas. Ah, não, vocês se alojam ali. Vocês estão no serviço, vocês se alojam ali naquele lugar. Quando caiu a noite, começou a escurecer, os bichos, insetos, tudo por cima. Um tanto de barulho que era desinquieto aquele negócio. Apavorante. Sabe aquela sensação apavorante que tu tem? Tu não conseguia ficar lá. E é só lá nesse lugar. Só lá. E aí eu percebi isso, né? O meu colega também percebeu e a gente saiu de lá e foi embora. Lá pra beira do rio. Porque não dá pra ficar ali. E aí eu pensei que era só eu que tinha sentido essa sensação. Mas o dono do hotel lá, se chama Bruno, um francês, ele também... Ele chegou e perguntou pra mim, Raissan, tu conseguiu dormir lá na casa? Não. Quando entrou a noite, tu viu? Tu ouviu? Tu sentiu? Eu senti. Aquela sensação desconfortante, aquela coisa que te expulsa. Sim, senti. Ele tentou também, não conseguiu. E ele testou mais do que eu, umas 3 vezes. E eu não, só fiquei essa noite lá. Depois não fiquei mais, eu dormi no flutuante, mas não lá. Um lugar... Sabe? E é um chalé pra turista ou é tipo assim um depósito? Não, é uma casinha.
que fica ali quando tá muito cheio o rio. É o lugar onde vira a cozinha lá. Ok. Entende? Mas só que bem perto, assim, eles fizeram mais escavação lá para tirar areia, porque o lugar é areoso, para fazer uma construção. E descobriram um monte de fósseis, né? Fósseis. E tinha cerâmica também. Cerâmicas antigas. E a dona lá, ela é espírita. Ela diz que tem 2 índios caminhando por lá. Ele me fala isso no dia que me contratou para ir lá. E veio me falar, não, tem 2 indígenas aí. Ela falou, não, é 2 espíritos de indígena. Eu já fiquei com medo ali, na hora, já fiquei com medo, porque não sou muito de... Mas assim, é cabuloso, o lugar é cabuloso. Mas você indo lá, tendo uma experiência, passar um dia lá, você vai ver, você vai sentir, vai ver que eu não tô de brincadeira. Eu acho que a gente vai montar uma expedição para lá, viu? E Vamos montar uma expedição. Nesse outro lugar também. Onde Faz tempo isso? Olha, tá com uns 3 anos. Tu sente a presença. Não sei se é de pessoa para pessoa. Mas como eu estava junto com meu colega, ele também sentiu aquele... Não tem uma presença aqui perto de nós. A gente não ficou com medo, mas a gente sentiu que tinha uma presença ali, tinha alguma coisa perto. Você se arrepia todo. Arrepia todas as sensações, se arrepia tudo e fica sentindo, parece que tá ali tá te acompanhando, tá do teu lado ali. Ok. Que era um pouco de medo depois, mas aí tu sente logo no início e depois fica ali e vai se acostumando com o negócio. Mas tu só sente que aquela presença saiu de perto de ti quando tu sai de lá. Sabe? Eu tenho que sair desse lugar para poder... Ou seja, você é que é o intruso lá. Parece você isso. Se sente o intruso. Isso. É porque eu já ouvi isso, né? É como se aquele ali pertencesse ao local e você que tá lá a mais. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, o nome dele é Josimar. Nós dormimos... A gente estava dormindo num restaurante lá. A gente construiu um chapéuzão de cavaco e a gente estava dormindo no restaurante. E aí a gente atua a rede assim. O colega atua a rede aqui, o Ronaldo atua a rede dele aqui, o Josimar bem no meio e eu aqui no canto. E a gente tava se embalando, conversando, jogando conversa fora de noite, né? E lá a única iluminação que tem são as velas. Que eu já acho bem esquisito vela. E o que tava dormindo no meio, sem brincadeira nenhuma, foram lá e enforcaram ele. E a gente olhando assim, ó, que ele sendo enforcado lá, ele sentindo... Eita, quebrou a cadeira. Minutinho. Tem que parar. O engraçado foi que ainda agora ele estava falando do bicho, né? Que onde eles estavam, o bicho tal. Aí eu senti um ataque de um bicho aqui em cima de mim e não vi nada, né? Foi só a sensação. E agora ele falou do cara ser enforcado, a cadeira quebrou. Despenca. Mas espera aí. Não, e ele falou, eu acabei de ser enforcado. Me acordou e acabei de ser enforcado. Quem te enforcou? Não sei. Vocês ouviram não, ele agoniando? A gente não ouviu, a gente viu. Viu Nós o quê? estávamos conversando. Ele sendo... ele agoniando, ele entrando em agonia. Agonia quando vocês olharam para ele se batendo estava na rede. se debatendo, tentando se soltar.
E a gente olhou assim, eu tava numa rede aqui, o outro colega na outra rede assim, e a gente ficou olhando. Porque a gente tava conversando. Eu tava conversando com o colega. E ele dormiu. E aí a gente tava conversando. E aí a gente viu, ele começou a se bater todinho lá, se agoniar todinho, e a gente ficou olhando. E a gente viu que ele tava tentando se soltar. E depois ele... Acabei de ser enforcado aqui. Quem te enforcou? Não sei. Meu Deus. Coisa... E vocês dormiram aquela noite? Não. Não. Difícil, né? A gente trocou de lugar. Ah, sim. Mas não conseguimos dormir. Também. Muito compreensível. Meu Deus, que lugar foi esse? Nesse mesmo hotel. Mesmo hotel. Lá acontecem umas coisas bem esquisitas. E vocês tiveram notícia de ter acontecido isso com algum turista ou ninguém comenta? Não. Se acontece, a gente não sabe, porque a maioria dos turistas são tudo europeu, né? Não, são poucos que vão brasileiros. Mas aí a gente não sabe, né? Porque a pessoa vem, passa 3 dias no máximo e vai embora. Entendi. É difícil você saber. Se alguém deve saber de alguma coisa, deve ser os donos. Muito né? forte isso, né? Mas a própria dona de lá, ela diz que lá... A dona é brasileira? Sim, É um francês casado com uma brasileira. Isso. Ela diz que lá tem espíritos, lá, ela é espírita. Correto. Ela diz que consegue ver, né? Até tem um pouco de mediunidade. Mediunidade, isso. Outra história que você lembre assim que pode ser até relato dos teus primos, porque eu tô vendo que os teus primos tiveram... É porque assim, eles andavam muito lá. Eu não era muito de estar andando dia e noite. Eles viravam à noite. Eles moram aqui na cidade, né? Quando eles iam, eles se embrenhavam pelo mato. Se soltavam por lá. E aí eles vinham de lá com cada história. Assim, Conta uma. Eu acho que tem que trazer os primos dele pra cá pra conversar com a gente. Conta aí. Tipo, tu era um que ria. O que tu ria? Qual era a história que tu ria do teu primo? Pra mim, eu achava que ele tava muito doido. Pra ficar imaginando aquele negócio. Então quando eles estavam muito doidos, eles falavam o quê? Essa foi uma das histórias que eu achei mais cabulosa. Essa eles luz que estavam pegando água. Eles falaram que não, estavam sugando água. Mas vocês estavam aonde? A gente estava na canoa. Aonde? A gente estava assim uns 100 metros. A gente viu aquela luzona. E uma nave em cima assim, ó. Tava pegando água. E a gente apontou. Quando a gente apontou, ficou um sinal aqui. Tá vendo o sinal aí, ó? Os dois mostram assim, um sinal pro outro. Mas ele contando essa história pra ti... Tu não acreditou? Não, essa história é doidão. Um acreditando na mentira do outro. A gente pensando que é mentira, mas é uma coisa que ele viu. Ou seja, é aquela velha história, né? Olha, lá vem o mentiroso. Que são essas histórias diferentes. E aí faz concurso quem é o mais mentiroso, né? Porque, não, o cara diz, isso é história de pescador, como chama. Peguei um peixe grande, peguei não sei o que. A minha avó falava que eu tinha a cobra, não existe a maior cobra do mundo. Ela sempre falou que isso é mentira, de dizer que a maior cobra do mundo é 8 metros. Ela disse que já viu cobra enorme, tamanho de um barco grande, cobra grande. Agora ele tá soltando as histórias, tá lembrando das histórias da avó. Cobra grande mesmo. Então, sua avó falou que já viu cobra muito maior de 8 metros. Ixi, ela pensou que era ela chamava de voadeira, né? É tipo um barco. Sabe o que é voadeira? Sim, um bote. Sim, um bote. sim. Tipo uma lancha. Que vinha. Só que aquilo não fazia barulho. Só era a água e o banzeiro.
não tinha barulho de motor, andaram filmando um bicho desse por aí, sabia? E ela disse que era uma cobra aquilo. Ela falou que era uma cobra, ela viu a cobra. Ela contou alguma vez história de pessoa que virava cobra, cobra que virava pessoa? Não, ela dizia pra mim que se a pessoa dormisse 3 vezes, 3 sexta-feiras, no lugar onde o bicho dormia, você viraria aquele bicho lá. Se tu dormir 3 vezes no lugar do porco, tu vai virar porco. Se tu dormir 3 vezes no lugar da cobra ali, onde a cobra dorme, tu vai virar cobra. Eu não sei, ela falava esse negócio. Ela dizia até que mataram um rapaz, ela disse que ela era pequena. Mataram um rapaz, só que ele estava transformado em bicho. Os que mataram ele retornou ao formato de pessoa, né, de gente. E aí ela dizia que aquilo era porque ele tinha dormido 3 vezes, ele tinha feito um pacto para se transformar em bicho. Olha, quando nosso primeiro programa foi com Rogério Gomes e a filha dele, que moravam em Maués e que presenciaram várias situações e havia mesmo o conhecimento, né, falatório da cidade de pessoas que viravam animais e animais que viravam pessoas. Animais não, bicho, né? Sim. E porque nós ainda somos animais, né? E não se sabia, parece, né, que tinha uma técnica para isso acontecer. E eu acho que a gente acabou de conhecer essa técnica. Acabou de conhecer a linguagem dos, vamos dizer assim, da magia para quem quer se transformar em bicho e fazer pacto com esses seres, que nós não recomendamos, tá? Nós não recomendamos porque nós devemos tentar agora passar para o grau de anjo, não mais voltar para o anterior, que não tem nada a ver, né? Mas eu acho que pode ser um conhecimento, uma técnica, porque aí a gente diz, poxa, mas se eles aprenderam isso, quem ensina? Onde está esse conhecimento? A tua avó conhecia, né? Nós já falamos aqui da história de um homem, de algumas pessoas que atiraram um bicho, né, como se fosse um lobisomem. Eu já contei, vou contar novamente. E foram embora porque era noite. De manhã, quando trouxeram a polícia para recolher o corpo do lobisomem, não era um lobisomem, era um homem. E foram presos. Eles queriam... Ninguém acreditava neles que eles tinham visto um lobisomem, que é aquela situação do homem que vira bicho e bicho que vira homem. Gente, se vocês conhecem um mentiroso da terra de vocês, teve uma situação interior, que eu tava... manda ele entrar em contato comigo, porque eu vou saber se é mentira ou se são histórias que vocês não conseguem acreditar. Mas como a gente ouve várias vezes, a gente começa a prestar atenção, tá? Vamos lá. Teve uma história que eu tava vindo da casa de um colega, lá no interior. Correto. E a gente só anda de canoa, né? Isso. E aí eu tava sem motor. E aí eu tava numa canoinha pequena. Eu vinha remando, era uma meia-noite por aí, assim, mais de meia-noite. Madrugada. Tava um luar bonito. Acho que eu tava espelhando o rio assim. E eu vinha remando. Eu tinha remado umas meia hora. Faltava mais 1h30 de remo pra eu chegar em casa. E pegaram quando eu vinha remando, pegaram no meu casco assim, pararam ele e afundaram. E eu olhei pra trás, não tinha nada. Entrou metade de água.
Quase me alagaram. Nada. Não vi nada. Isso também me deixou... É uma situação cabulosa, né? Eu nunca mais, depois disso, nunca mais saí à noite. Sozinho por aí não. Sozinho não ia mais não. E canoa pequena também não. Que é mais fácil de alguém invisível fazer alguma coisa. Poxa vida, que chato, né? Mas isso foi terrível. Gente, a gente vai ficando... Exatamente. A gente vai ficando por aqui, conhecendo aos poucos as histórias, os segredos da floresta. O que ele contou aqui, algumas coisas eu ainda não tinha ouvido. Ou seja, seres tentando enforcar outro, tentando afundar. Aliás, afundar a canoa, eu já tinha ouvido de um casal de caciques que estiveram aqui conosco logo no comecinho do nosso programa, quando a gente ainda fazia junto, né, no estúdio, e um casal de caciques falou que eles estavam levando o dinheiro para comprar um sítio, aí tiveram que pegar uma canoa e simplesmente afundaram a canoa deles, e eles perderam tudo. Tudo. Puxa vida. Aí você fica perguntando que tipo de ser ruinzinho, né? Ruinzão, para dizer a verdade. É capaz de fazer isso? E o que eles querem? E dizem que agora que a Terra vai passar para um outro campo vibratório, nós vamos ver seres que antes a gente não conseguia ver. Vai que a gente comece a ver esses seres, ou eles estejam mais próximos do nosso campo vibratório e, portanto, podendo influenciar mais na nossa vida. A gente tem que ter este conhecimento. Não pode romantizar a evolução, não, né? Eu já ouvi canalizações que muito antes da gente estar sendo atingido por uma quantidade muito maior de asteroides, disseram que quando a gente subisse o nosso campo vibratório, a gente ia estar na mira de mais asteroides. Então, não vamos encarar as coisas como são, né? E vamos aprender a lidar com esses seres, nos protegermos, porque da mesma forma que tem, vamos dizer, técnicas, né, que fazem a pessoa se transformar em tal coisa, tem que haver técnicas que nos livrem, que impeçam esses seres de chegarem perto da gente. Bom, gente, o sol ficou a pino, muito quente lá fora, e a gente vai dar continuidade aqui dentro de casa. Então, agradeço ao nosso público, se despede. Muito obrigado a todos. Vamos estar chegando ao final do nosso programa, bate-papo com o Maismail e com o Emanuel Raissan, que trouxe umas histórias aí que estão contribuindo para as nossas pesquisas sobre o que acontece na região amazônica. Por favor, Emanuel, suas considerações finais. Agradeço a todos, obrigado por ter me ouvido meus relatos e espero lembrar de mais coisas e trazer aqui para vocês, dividir as experiências que minha avó passou. Ela tinha muito mais história para contar, assim. Eu preciso sentar com os primos e a gente lembrar de tudo que ela falava. Obrigado a todos. Muito obrigada, Raissan. Muito obrigada a vocês que ficaram conosco até agora. Isso é a Amazônia, isso é o homem da floresta, o criado na floresta, né? Porque nasceu em Minas Gerais. A gente tem muita coisa ainda para descobrir. E se você é da região amazônica ou viveu na região amazônica, vive na região amazônica e passou por situações inusitadas, entre em contato com a gente para ajudar a fazer este quebra-cabeça
tá bom? Gente, na próxima segunda-feira a gente vai ter a presença do Pedro Augusto, da Casa Plataforma de Oração, que aceitou conversar conosco sobre essa história de Exus bonzinhos, né? Exus do bem, Exus com conhecimentos assim transcendentais e que, na verdade, a fama deles e o que se sabe deles não é exatamente a de bonzinhos. Então vamos saber o que está acontecendo lá em cima, aqui embaixo, para, vamos dizer assim, ter essa nova categoria de Exus, onde seres de elevada envergadura estão vestindo essa roupagem, trazendo informações de seres muito elevados. Então eu pedi a ele: Pedro, você pode vir no nosso programa esclarecer o que de fato está acontecendo agora, esses neo-Exus, né? Neo-Pombagira. E ele aceitou e vai estar agora na próxima segunda-feira aqui com a gente, falando sobre esse tema. Até a próxima segunda-feira com mais um bate-papo com o Maismael. Desta vez começa 1 hora mais cedo, 18 horas em Manaus e 19 horas, hora Brasília. Tá bom, gente? Beijo no coração e até lá. Obrigada mesmo, viu, Raíssa? Grande abraço. E fica aí devendo falar com os teus primos, tá? Trazer teus primos pra cá pra contar os relatos deles. Tchau, gente.